Olá, muito bem-vinda a mais uma leitura de escolha intuitiva aqui no canal Ana Encanta. Nesse vídeo eu trago para você uma mensagem sobre o que o universo está querendo que você saiba nesse momento. Que você precisa enxergar, saber. Vamos ver o que vem. Para isso eu vou te mostrar as opções para que você escolha a sua mensagem ou você pode sempre assistir as duas. Primeira opção, quartzo rosa. Segunda opção, eu vou deixar aqui a ágata verde. Se precisar, você pode pausar o vídeo para fazer a sua escolha com calma, para realmente ser direcionada a mensagem, a leitura, a opção que traz a mensagem que você precisa receber nesse momento. Vou começar com o quartzo rosa, que eu vou deixar aqui. E aí a gente vai ver, então, o que o universo quer que você saiba nesse momento, o que ele está tentando te fazer ver, enxergar, saber. Pode ser uma informação que você ainda não tem, ou uma confirmação sobre algo que você já ouviu, já sabe, já pensou, já sentiu, e eu tô aqui para te confirmar isso e reforçar o conselho, né, do universo. Então, abra seu coração para receber essa mensagem. Lembrando que é uma leitura coletiva, claro, né? Então, fique com aquilo que fizer realmente sentido para você, que estiver de acordo com o seu momento. O que o universo quer que você saiba nesse momento, você do grupo número 1. Aproveita já para se inscrever no canal, ativa as notificações para que você sempre saiba quando tem vídeo novo aqui. Vou ficar só com a primeira porque viraram muitas. A gente tem 3 arcanos maiores. Então, assim, é um momento bem importante. É um recado aqui importante. Você já sabendo ou não, a gente tem um momento, uma situação, ou um momento, né, de extrema importância no rumo da sua vida, na sua trajetória. Ou, né, o que você vai ouvir e precisa fazer agora vai impactar no seu futuro. Normalmente é assim, né? Mas aqui talvez seja uma coisa realmente importante de ser ouvida e refletir sobre. Aqui a gente tem o carro, a sacerdotisa e o eremita. E eu vejo uma primeira mensagem que me vem é sobre você usar mais a sua intuição ou usar mais a sabedoria que você já tem. Seja uma sabedoria ancestral que você herdou, que aí você usa através da sua intuição. Você já deve ter ouvido, né, essa frase de que a intuição são suas ancestrais te soprando mensagens de sobrevivência nos ouvidos. É algo assim. Esqueci o termo, mas é tipo isso. É usar essas informações que vieram com você, que de alguma forma você não sabe nem como sabe, mas sabe. A sacerdotisa tem essa energia. Porém, aqui também ela fala, né? Ela traz essa compreensão, essa percepção sensitiva do todo. É você abrir os seus canais de comunicação com o sutil para que você receba informações diretamente, inclusive não precisar de um vídeo como esse para receber essas informações. Quando eu falei sobre pode ser uma confirmação, aqui pode claramente ser isso. Você ouvir algo que, na verdade, de alguma forma você já sabe, você já vem sendo intuída para que você faça ou não faça algo. De modo geral, o que a gente tem aqui é usar essa intuição, usar esse conhecimento interior, essa sabedoria interior, para refazer
a sua rota. É uma primeira mensagem que vem. Eu vou pegar mais cartas, mas por que eu tô falando isso? O carro, normalmente, ele fala sobre direção de vida, né? Assim, é uma das possibilidades. Direcionamento de vida, o caminho que você tá trilhando, o se mover na vida, o fazer de fato o movimento, caminhar, dar passos. Assumir a sua responsabilidade de caminhar na sua vida. Ele traz muito isso. Se organizar internamente para que para que o seu conflito interno não te trave. Tem isso também no carro. Mas a gente tem aqui o eremita no final da sequência, que é uma energia de olhar para dentro, se voltar para dentro. Ele traz aqui a solitude, né? Tirar um tempo para se reconectar com você mesma. E aí eu levo um pouco para esse lugar de, levando para uma palavra talvez forte até, de propósito de vida, por exemplo, o caminho que você está trilhando na sua vida. Se você entrou aqui querendo confirmar sobre uma mudança de rumo da sua vida, um rever alguma situação, alguma questão de propósito, de modo geral, de trabalho, do seu fazer, o seu servir ao mundo, a forma como você vem fazendo algo, a gente está olhando aqui uma sequência de cartas que aponta um pouco para isso, de você se reconectar, você sentir, se voltar para dentro, para poder sentir, perceber qual é a resposta, qual é a verdade, qual é a sua verdade nessa situação. O que você realmente quer fazer, que caminho você realmente quer seguir. Se perguntar se você está feliz nesse rumo que você escolheu. Estou trazendo um pouquinho, né? Pontuei aqui questões profissionais, porque normalmente a gente olha muito para isso, né? Sobre o que a gente faz para o mundo, o que a gente entrega para o mundo. Mas pode não ser só isso, pode ser uma coisa mais abrangente. Mas aqui fala sobre caminhos. O caminho que vai ser trilhado fora, ele passa por dentro. Para que você siga numa rota, numa direção que faça sentido para você, que te preencha, que te traga contentamento, que te traga felicidade, esse caminho precisa começar dentro, precisa vir de dentro. Faz sentido isso? Vamos ver o que mais vem aqui, como que a gente pode complementar essa mensagem. Vou aceitar as duas porque são só duas. E a última que sai aqui pra você é o estresse. Olha que interessante, a fileira de cima ela tá bem azulzinha e a de baixo tá apontando um pouco mais para essa tonalidade de vermelho, né? Aqui a gente tem um roxo. Me chamou a atenção. Enfim, o que a gente tem aqui seguindo a sequência da mensagem, né? A primeira carta que vem é o Sol. É a carta da consciência, do buscar. A gente tem 3 cartas aqui, basicamente falando de consciência, de luz interior. A voz interior é essa sabedoria. O eremita traz essa luz mesmo, ele inclusive tem essa luz partindo, só tem a luz que vem de dentro dele. E o sol, mais uma vez, é uma grande fonte de luz. A luz da consciência, de usar a consciência, não a sabedoria em si. A consciência do sol é o que você sabe sobre você. É a consciência de quem você é, do que você quer, onde você quer chegar de fato. É usar isso, explorar isso. Explorar, claro, de uma forma leve. Porém, um outro ponto muito principal aqui dessa carta do Sol nesse tarô, que eu escolhi para essa leitura, é que
esse sol ele aponta para inocência, e eu sempre conecto essa palavra a uma forma infantil de ver a vida, mas não infantilizada, infantil no sentido de pura, a pureza das crianças, ou seja, a sua criança interior. É ela quem te guia. É reconhecer, validar, assumir a verdade dessa criança, da sua essência, né? Que vai te colocar no rumo que é o seu. Inclusive, você pode hoje em dia, nesse momento, vir passando por situações, por parar para pensar na vida e pensar muitas vezes assim, o que eu tô fazendo? Por que eu escolhi fazer isso? Em que momento eu dobrei essa esquina errada? Tem conflito, de alguma forma tá difícil. Pode ser em uma grande escala ou em pequenas coisas. Mas é como se o tempo inteiro você sentisse que não é pra ser aquilo ali. Você tá, digamos que no caminho errado. Não tem caminho errado, né? Eu acredito muito nisso. A gente, às vezes, dá uma volta maior só pra chegar no lugar certo. Mas pode vir essa sensação de tô fazendo a coisa errada, não era isso, não era pra eu estar aqui. Tem muito disso aqui. E para que isso não se mantenha, e aí eu tô trazendo aqui uma mensagem muito aberta, muito ampla, você pode encaixar isso aqui no seu estilo de vida de modo geral, como que você se coloca na sua vida, o que está acontecendo de modo geral na vida, uma insatisfação generalizada, ou pode ser pontualmente em várias áreas, principalmente profissional, se você conecta, né, o que você faz profissionalmente com o que você sente que é o que você deve fazer pro mundo. A gente tem muito isso, né? Qual o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? A gente sempre tem essa impressão de que veio fazer algo, né? Além de se conhecer, além de se lapidar, se desenvolver. Esse é o nosso principal trabalho, quando a gente escolheu voltar pra cá. Só que a gente vai colocando coisas junto disso, né? Vai anexando. Uma dessas questões são os relacionamentos. É através deles que a gente tem as experiências. O nosso trabalho, né? Já que a gente faz isso basicamente a vida inteira. Todos os dias. Enfim, então pode estar falando aqui de uma escolha profissional, de uma direção profissional, mas é mais amplo do que isso. Não é apenas uma questão do que você faz. É uma questão de como você se sente vivendo a sua vida. Vivendo uma vida com sentido. Te fazendo feliz ou não. Com propósito ou não. E para que isso não siga nesse lugar de conflito, não siga na insatisfação, é o momento de você, em primeiro lugar, antes de tomar qualquer decisão, se voltar para tudo isso que eu falei, olhar para dentro, mas de fato assumir, bancar as suas escolhas e principalmente bancar a verdade da sua essência, dessa criança que existe dentro de você, que é a sua parte mais pura, né? Mais, eu diria que mais elevada. Você tá aqui para se aproximar cada vez mais dessa versão que já tá aí, já é uma parte sua, já tá presente em você. Você só precisa tirar da frente aquilo que tá limitando, tá impedindo dela brilhar. Tem muita questão de brilho aqui. Inclusive, você pode estar no momento em que você se sente desvitalizada, você se sente apagada, tá murchinha, sabe? É o momento de você florescer. Mas, claro, florescer com consciência, brilhar com consciência.
através da sua própria verdade, não da verdade dos outros, né? Inclusive. Falei tudo isso, né? Mas não apontei aqui, a gente recebeu a carta da ruptura e o estresse. Falei delas, só não apontei para dizer que eram delas que eu estava falando. Vou pegar umas últimas cartas aqui com frases. Frases pontuais, vamos ver o que mais vem de conselho, de mensagem sobre o que você precisa ver ou saber nesse momento. Tudo fez sentido quando te conheci, e aqui eu não acredito que a gente está falando sobre outra pessoa. É quando você relembrar o caminho para dentro, é quando você reencontrar a sua essência, tudo vai fazer sentido. É assim que eu leio essa frase. Um solo bem cuidado sempre pode dar bons frutos. E eu falei de florescer, né? Ouça isso que eu falei sobre o florescimento, o brilhar, como dar frutos, gerar frutos. E aí, voltando para a parte prática, né? O que você faz, se você faz aquilo com amor, se você faz aquilo com propósito, você tem você colhe, né? Você tem o fruto sendo gerado e você pode se beneficiar do resultado desse trabalho. Seja material, seja financeiramente, seja apenas essa sensação de plenitude, de contentamento, de felicidade. Começa assim, né? Depois se torna material. A matéria é a última parte que se manifesta. Faz sentido essa frase? Só a gente pensar em... Bom, não vou entrar nisso não. Senão eu vou ficar aqui falando um monte. Pegar mais uma carta aqui. O Mago. Direcione o seu poder e manifeste o que você deseja. No fundo, é tempo de novos começos. A carta do mundo. A gente tem o mundo, que é a última carta do ciclo, né? Dos arcanos maiores. E a carta número 1. É a primeira. É o final do ciclo e o reinício. A gente, como eu disse aqui, pode estar falando realmente de uma decisão, de uma mudança. Encerrar um ciclo, encerrar um caminho, encerrar uma história e recomeçar, não do nada, não abruptamente, não precisa ser. Pode ser, porque a gente tem essa ruptura aqui. Algo precisa ser rompido. Isso tá aqui de alguma forma, mas não precisa. Você precisa fazer as escolhas, tomar as decisões, sim. Mas por que eu tô falando isso? Se a gente tá falando de trabalho, principalmente, você não precisa ouvir isso aqui e falar, vou pedir demissão amanhã. Não precisa ser assim. Antes disso, você precisa entender beleza, você quer sair desse lugar, para onde você vai? O que você vai fazer? Vai abrir o seu negócio próprio? Ótimo. Como que você vai fazer isso? Por que você não começa a fazer antes de fazer esse movimento de rompimento aqui? É fazer estruturado. Nossa, estruturado. É fazer de uma forma coerente, de uma forma consciente. Mas fazer, não é deixar para um outro momento. Um dia eu vejo isso. Em algum momento eu vou acabar fazendo. Quando? Tem que estar no calendário. Você tem que ter a data, você tem que ter o movimento concretizado na sua mente para você conseguir concretizar ele fisicamente. Então não é deixar rolar, não é isso. Mas você não precisa fazer da noite pro dia. Nada precisa ser assim. Quanto mais você refletir de fato, né, não é ficar pensando e repensando sem chegar a conclusão nenhuma. É pensar para concluir, para entender, para criar um plano, uma estratégia para você fazer com menores riscos. Não quer dizer que não vai ter, mas é minimizar esses riscos. E é isso que a gente tem aqui do que o universo está querendo que você enxergue. É o momento de decidir.
tomar decisões, fazer escolhas e principalmente olhar para dentro de você. É isso que você precisa fazer. E um outro detalhe que eu falei, né, no início e depois acabei não falando mais nada, quer dizer, nem tem muito por que eu falar, mas só vou pontuar aqui para você perceber o quanto esse momento é importante. 5 arcanos maiores de 6 cartas. Enfim, é isso. Espero que essa mensagem te ajude a criar coragem de iniciar esse movimento ou seguir nesse movimento, porque aqui pode ser algo que você já vem sentindo, pelo menos o desconforto de que é preciso repensar algumas coisas na sua vida. E o que o universo quer que você saiba é que, de fato, é o momento. Não à toa tem tanto arcano maior. De fato, é importante que você faça isso e é agora. É começar a pensar, começar a criar a estratégia para você conseguir fazer o movimento. Porque a primeira carta, como eu disse, a primeira carta que sai na sua leitura é o carro. É uma carta que uma das energias dela é de se mover, dar passos na vida. Espero que eu tenha contribuído. Se você vai ficar por aqui, vai ficar uma leitura aqui no card, minha leitura aqui do canal. Meu contato vai ficar na descrição do vídeo, aqui embaixo, em algum lugar, caso você queira uma leitura particular. E é isso, vejo você no próximo vídeo. Você é do grupo 2 que escolheu a Ágata Verde, bem-vinda à sua leitura. Vou deixar a pedrinha ali. E agora a gente vai descobrir, então, o que o universo está querendo que você saiba nesse momento, que você precisa tomar conhecimento, ou talvez eu traga aqui, pode ser que eu traga uma confirmação para algo que você já sabe. Já ouviu, já te disseram, você já sentiu. Vamos ver o que sai. Abra seu coração para receber a mensagem, mas fique somente com aquilo, óbvio, que fizer sentido. Não precisa forçar nada. Para isso, faça uma leitura particular, porque aí sim a energia vai ser totalmente de acordo com você. Grupo número 2. O que o universo está querendo que você saiba nesse momento? A mesma carta do primeiro grupo. Vamos lá. Vamos lá. O carro. Vidas passadas. E a consciência. Apesar de ter sido a primeira carta, até pode ser que tenham algumas pessoas assistindo os dois. E sempre que isso acontece, porque eu vou colocando as cartas no meio do baralho, né? No meio do deck. E ainda assim ela pulou aqui. Quando isso acontece, eu interpreto normalmente como tem gente vindo do primeiro, e aqui é para que você saiba que a mensagem do grupo 1 era de fato para você. A gente pode ter algo que se assemelha ao longo da leitura, mas é uma confirmação de que aquela era a sua mensagem realmente. Bom, aqui eu tenho um apontamento para algo bem diferente do primeiro grupo, na verdade. Porque o carro, ele fala de movimento de vida. É você, muitas vezes, saindo de um lugar e indo para outro, né? Você mudando de vida, mudando a sua vida, fazendo a movimentação necessária para ter as mudanças. Só que, na sequência, a gente tem vidas passadas. E o que isso me traz é alguma coisa que você vem fazendo, ou que você está querendo fazer, é, na verdade, uma repetição de algo que você já fez, já viveu, um padrão. Me vem muito, eu tô aqui falando e fica me vindo a palavra repetição de padrão, com essa carta de vidas passadas aqui, que é a carta da lua, né? É tudo aquilo que tá no inconsciente aqui pra você. E na sequência a gente recebeu aqui a carta da consciência. E o movimento que você precisa fazer nesse momento é, antes de repetir algo do passado, vou tentar
trazer para situações um pouco mais concretas. Você está num momento, tem uma questão acontecendo na sua vida e você precisa tomar uma atitude em relação a isso. Você tem uma decisão a fazer de profissional. Você vai ou não para um lugar de trabalho. Você precisa decidir se você fica ou não no lugar em que você está. Você precisa decidir se começa ou não um relacionamento com uma determinada pessoa. Situações assim, que você precisa fazer algo, fazer uma escolha, tomar uma decisão. Pode ser qualquer coisa. E é como se você estivesse muito perto de fazer essa escolha, tomar essa decisão, ou de acordo com padrões que você traz enraizados, e aí não são padrões positivos nesse caso. É algo, vou mais uma vez exemplificar de um jeito genérico. É uma decisão de se relacionar ou não com alguém. E aí a escolha que você vai tá mais propensa a tomar, ela tá vindo de um lugar dos seus padrões de relacionamentos anteriores que não deram certo, que causaram traumas, ou padrões familiares de relacionamento. Volta e meia eu uso esse exemplo nos vídeos. Você pode ter uma crença enraizada em você muito forte de que todo relacionamento dá errado. Uma outra que eu às vezes uso. Você pode ter uma crença de que todas as boas pessoas já estão em relacionamentos, não tem ninguém bom pra você. Tudo isso é crença que você tem, são verdades que você acredita nelas. Algumas delas você traz dos seus familiares, possivelmente, todos trazemos, né? Mas a que está influenciando aqui essa questão, ou é dos seus familiares, e aí precisa olhar padrões de comportamento de familiares. Normalmente, pai e mãe são os mais influentes, mas isso pode vir de outras gerações. Por exemplo, todas as mulheres da sua família se divorciam, se separam, né? E você tem essa crença de que todas as mulheres da sua família vão se divorciar, inclusive você. E aí você toma certas decisões nos seus relacionamentos de acordo com essa verdade que está no seu inconsciente. Não é algo que você pensa normalmente. Você fica matutando em cima daquilo. Mas essa verdade está lá. E ela te influencia nas suas escolhas. Seja pro bem, seja pro mal. Seja pra, de fato, encerrar um relacionamento que não tá te servindo. Seja por medo de não... o medo de nem começar, porque você sabe que vai acabar. E aí você se impede de viver algo. Deu pra entender? Eu espero que eu tenha conseguido explicar, porque eu tentei trazer aqui para um exemplo genérico de fato, porque eu não tenho como falar qual é a situação aqui. Pode ser qualquer coisa. Como eu sempre falo, se eu tenho 2 pessoas assistindo, já são 2 histórias diferentes. E eu não posso afunilar para uma coisa muito específica. Nessa leitura, não. Inclusive, como eu disse no início, faça uma leitura particular. Seja comigo ou com qualquer outra pessoa que você confie. Para entender aí realmente qual é a sua questão, quais são os seus padrões. Ou pode não ser padrão, pode ser feridas, pode ser memórias do passado que estão influenciando nessa movimentação. E, como eu disse, está no inconsciente. O que é preciso fazer? Trazer para a luz. Iluminar essa consciência aqui, né? Trazer para a luz seria você parar e analisar o que você está fazendo, o que você está querendo fazer. Antes de decidir, é importante decidir. É importante fazer a sua escolha, fazer o movimento que você está aí em vias de fazer. Seja fisicamente, concretamente, em relação ao trabalho, em relação ao relacionamento, seja internamente, como foi o primeiro grupo. Lá era muito mais algo que antes de qualquer coisa acontecer fora, era preciso ter clareza dentro, tomar consciência, uma carta que também apareceu lá, essa ideia, internamente. Isso é necessário, sim, tanto que a
carta saiu aqui, como eu disse, né? Tem algo da primeira leitura aqui. Porém, a primeira carta que sai para você é o carro. Então, a minha leitura aqui dessa sequência de cartas é como se você estivesse de fato em vias de tomar de fato a decisão. Só que antes de qualquer coisa, você precisa perceber por que você está tomando essa atitude. De onde ela está vindo? De onde essa decisão está vindo? E aí, refletir, parar para pensar se esse padrão está te ajudando ou não, está contribuindo para você viver a vida que você quer ou não. Se você está fazendo uma escolha a partir dos seus desejos, das suas aspirações, da sua vontade, né? Ou se você está trazendo isso de uma outra pessoa que não é você. Como eu disse, né, no caso de questões familiares aqui. Não vou nem entrar no caso de vidas passadas de fato, porque eu acho que não precisa ir tão longe. Claro que a gente... Bom, enfim. Aí quem acredita, né, a gente vem com a influência de fato dos nossos comportamentos de vidas anteriores e a gente, na verdade, reencarna para que isso seja ajustado. Normalmente, né? A gente volta para se ajustar. Então, de fato, pode ser isso também. Mas eu não preciso necessariamente entrar nisso, nesse mérito. A gente pode pensar na sua vida atual e você sendo influenciada pelo seu passado ou pelos seus antepassados. Essas outras vidas, né, que te influenciam. Se essa leitura para você, ela tá fazendo sentido. Se não for, você deve estar com uma grande interrogação aí. Porque talvez eu tenha enrolado. Eu sei, eu sempre tenho consciência que às vezes eu enrolo para dar exemplos, mas é porque é uma leitura coletiva e eu tento sempre fazer de uma forma que sirva pro coletivo, né? Enfim. O que mais? Mudança. O compartilhar. E o experienciar. Aqui a gente tem... Percebe como... Não sei se fica claro para você que tá aí ouvindo, mas para mim, esse exemplo, entre aspas, né, que eu dei, ele se conecta muito com a sequência de cartas que a gente tem aqui. Quando você... Vou seguir na questão do relacionamento. Quando você... Mas não necessariamente é relacionamento, tá? Dinâmicas. Enfim, até profissionais. Quando você reflete sobre os seus comportamentos, decide a partir da sua verdade e faz essa escolha, faz esse movimento, não mais por essas influências aqui, mas pela sua verdade, você entra nessa energia de compartilhar, experienciar. A mudança tá aqui, é como se fosse você reescrevendo a sua trajetória, reescrevendo a sua vida. Você fazendo os movimentos necessários para as mudanças que você realmente quer, sem se deixar levar pelas circunstâncias. Eu fiz isso, aí aconteceu isso, e aí fazer o quê? Agora eu tenho que lidar, e aí eu vou deixando a vida levar, vou vendo o que acontece, vou me adaptando, não fico muito satisfeita, mas me adapto. Aqui é você trazendo realmente para a sua vida, manifestando na sua vida aquilo que está muito mais próximo da sua verdade. De você... Voltando, por exemplo, você tem essa crença, vou usar o mesmo enredo. Você tem a crença de que todas as pessoas da sua família se divorciam, todas as mulheres se divorciam, mas quando você se dá conta de que isso é uma crença, de que isso não é realmente uma verdade, porque pode ter
alguém que não passou por essa situação, que tem um relacionamento feliz e que durou a vida inteira, e você também pode ter isso, você muda a realidade. Você que poderia de fato ser alguém que em algum momento iria ter um relacionamento e iria acabar tendo esse desfecho que todas têm, você reescreve a sua história. Você vive uma nova verdade, uma nova experiência. E é aí que a gente entra aqui, no compartilhar e no experienciar. A Rainha de Paus, aqui a energia do compartilhar é da Rainha de Paus. É uma rainha completamente empoderada. Ela escreve a história dela, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que é melhor para ela e ela faz acontecer. E mais, ela multiplica a felicidade, ela multiplica tudo que ela tem de bom na vida dela. E me chama muito a atenção ela ter aqui nas mãos essa bandeja, né, com frutas que traz a energia da prosperidade, da felicidade, viver uma vida próspera, indo muito além de bens materiais, é você se sentir próspera. E ela tem essa vela, não sei se dá pra ver, vou aproximar. Ela tem essa vela na bandeja. E a gente tava aqui antes falando da consciência, né, do iluminar, trazer para a luz da consciência, tirar do inconsciente, da lua, e trazer para a consciência. Apesar dessa carta ser toda negra, né, toda quase apagada, tudo escuro, só com um pontinho aqui no terceiro olho de luz, esse ponto começa a se expandir e ilumina tudo. Você sai dessa energia de quase inconsciente, né, ilumina e entra nessa energia da Rainha de Paus. É um movimento aqui, de fato. Isso aqui é uma leitura viva, né? A gente está vendo o desenrolar da história. E aí o experienciar é isso, é você viver essa nova realidade, desfrutar daquilo que é bom. As primeiras cartas são mais escuras e azuis, e aí a gente entra nessas aqui vermelhas, com essa tonalidade de vida. Tem vida aqui, tem uma nova vida. Então, seja você alguém que está no momento de tomar uma decisão, está em dúvida, por exemplo, se você se abre para um relacionamento, já que foi algo que surgiu aqui como exemplo, se você se abre para um relacionamento, ou se você segue duvidando de que é possível, de que isso é bom, de que isso é para você, é voltar no início do vídeo e reouvir o que eu falei sobre tomar consciência. Aqui você precisa refletir sobre esse medo, essa insegurança, qualquer sentimento ou comportamento que você vem tendo, que está te travando, te limitando, te impedindo de dar um passo, é ele que precisa ser revisto. É isso que o universo quer que você saiba nesse momento. É isso aí que precisa ser revisto. De onde isso vem? Qual é a raiz desse comportamento? Como eu disse, pode ser de fato relacionamento, porque foi o exemplo, mas pode ser qualquer situação, pode ser uma questão profissional, que você não sabe o que faz daqui pra frente, você não sabe se vai para um lugar ou se vai para outro. Por que você está em dúvida? Se você colocar na balança, né, um e outro, os dois vão ter o bom e o ruim. Você perde e ganha. Qual compensa mais? Uma vez tomando consciência disso, e ainda assim você não conseguindo decidir, é porque tem algo em você que está te impedindo. Não é o lugar, é o seu medo de tomar a decisão de ir para um ou para outro. E aí você tem que entender por que isso está acontecendo, de onde isso está vindo. Volto a dizer, se essa leitura é para você, isso fez sentido. Você vai conseguir encaixar direitinho na sua situação. Vou pegar aqui umas frases para finalizar a sua mensagem. Existe uma outra opção. Isso é interessante, né? Porque não é... Pra mim, eu vejo
essa carta, essa frase, tendo acabado de falar sobre isso, não é como se existisse, para alguns até pode ser, que você não está considerando. Você tem a opção, vou ainda usar o exemplo do profissional. Você tem a possibilidade de se manter onde você está ou ir para outro lugar. Existe uma outra opção, me traz a impressão de que você não está considerando algo que está na sua cara. Você precisa parar um pouquinho para observar o todo e identificar o que você está deixando passar que você não está enxergando. Pode não ser necessariamente um terceiro lugar, mas tem algo nessas opções que você tem que você não está considerando. Ou tem algo no seu comportamento que está gerando essa dúvida que você está ignorando, que você não está considerando. Entendeu? Não é necessariamente um outro lugar, uma outra empresa, uma outra pessoa, se for relacionamento. Pode ser, sim. Mas se ainda não se apresentou e você só tem duas, entre essas duas, o que você está deixando passar? Que você não está enxergando? É isso. O que mais? Tinha me vindo uma outra ideia aqui, mas passou. Vou ver se eu lembro. Bom, vou pegar mais outras cartas e ver se eu lembro. Essa carta também saiu no primeiro grupo. O Mago. Direcione seu poder e manifeste o que você deseja. Focar a sua energia, focar a sua atenção para realizar aquilo que faz sentido para você. Quer um relacionamento? Bom, não é fugindo das oportunidades que surgem que você vai construir isso. Pode ser um grande desejo, me vem de falar isso, tá? Pode ser um grande desejo viver um relacionamento saudável e duradouro, conscientemente falando, você quer muito, mas lá dentro, no inconsciente, tem algumas verdades que te fazem acreditar piamente que você não vai conseguir fazer isso. E aí o que você faz? Se sabota. Então o que tem que ser feito? Buscar entender o que você está fazendo para se sabotar. Qual é a raiz disso? O que está causando isso? Tá tudo no inconsciente. A última carta que sai aqui é não tenha medo do desconhecido. De viver, ainda seguindo esse rumo, aqui embaixo ficou: confia que você está sendo guiada. Lindíssima essa frase para você, né? A carta do sol aqui, iluminando o seu caminho. A gente tem a lua e aqui vem o sol iluminando o seu caminho, dizendo que você vai encontrar. Você vai encontrar as suas respostas. Você só precisa querer buscar dentro de você em primeiro lugar. Usar a luz do sol, usar a luz da consciência para iluminar aquilo que hoje está inconsciente. Não tenha medo do desconhecido, vem exatamente daí. Não precisa temer encontrar a verdade, é preciso querer buscar essa verdade, buscar iluminar essa consciência, para que você consiga fazer as mudanças necessárias. Não dá para seguir fugindo, porque seguir fugindo é repetir os padrões. A primeira coisa que eu falei, que aqui me parecia uma repetição de padrão. Você vai seguir repetindo e vai seguir colocando na conta do universo, talvez. O universo tá contra mim. Eu nunca vou ser feliz porque o universo não colabora comigo. Tá escrito que era para eu passar por essas provações e ser infeliz. Ninguém precisa passar. Não tô falando que você necessariamente fala e pensa esse tipo de coisa, mas é o tipo de pensamento que vem desse lugar de vítima das circunstâncias. Deixei as coisas acontecerem desse jeito porque não parei para pensar sobre. Não me dediquei a esse exercício de autoconhecimento, de busca de mim mesma.
Enquanto você fizer isso, você vai seguir repetindo essa realidade que talvez não esteja muito favorável para você hoje. E isso pode ser modificado. O que tem nesse desconhecido, o que tem além dessa realidade que você está vendo hoje, é muito maior. É muito melhor. A gente tem aqui compartilhar, experienciar e o sol. Então, é isso que você precisa fazer. Saber nesse momento de que é possível, de que tem questões que você precisa identificar dentro de você que estão te influenciando seu comportamento. E é o momento de você olhar para isso, buscar compreensão, consciência, para que você se mova numa nova direção. A mensagem é essa. Vou deixar aqui na tela, em algum lugar, talvez aqui, uma outra leitura aqui do canal, para que você siga assistindo, pode ter uma mensagem complementar. E é isso. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!